Começa agora mais uma dose do podcast Vida Louca, Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela e estou aqui mais uma vez com Homero Nunes e pela primeira vez com Elizabeth Rabelo. Eu já vou apresentar os dois. Eles vão trazer para a gente hoje a resposta para o que é, de acordo com Albert Camus, a questão realmente fundamental da filosofia, que é se a vida vale a pena ou se a vida não vale a pena ser vivida. Não é isso que vocês vão contar para a gente hoje? Ser ou não ser, né? Ser ou Eis a não questão. ser. Então, eles vão trazer para a gente essa resposta, não é isso? Eu espero trazer mais perguntas. Mais perguntas, ai que delícia. Então, e o restante, né? Se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, vem depois, né, Homero? O que o Camus coloca é que a questão realmente, o problema, né, filosófico realmente sério é o suicídio. Então, eu convido você para você chegar aqui com a gente para esse papo, que eu acho que pode te surpreender, né? A partir dessa temática que é o suicídio, propondo reflexões sobre viver, né? Sobre a vida, sobre caminhar nessa corda bamba que é a vida acontecendo. O Homero estreou comigo esse podcast, a gente falou sobre a história da loucura e hoje a gente vai conversar um pouco sobre como o suicídio vem sendo tratado ao longo da história e outras coisas mais. O Homero é professor, jornalista, filósofo, sociólogo, e eu gosto sempre de ressaltar, né, que é a sua relação com as artes. Falo que o Homero, ele leva as artes e as provocações das artes para muita gente, através das redes sociais, e leva também muita gente ao encontro presencial com as artes, né, através do teatro, cinema, museus, pela cidade afora, e, né, Homero? Então, dá um oi de novo pro pessoal e a gente já convida para assistir lá o episódio 1. Eu olho para a câmera ali quando eu falo Olha para ali, fala oi com o pessoal. Oi, pessoal. A Rebeca me apresenta desse jeito tudo, mas eu sempre me apresento como professor. Eu sou professor, né? Professor. Eu sou professor. É Sorte isso. nossa, sorte a nossa. E esse caminho aí pela arte aí, porque me inquieta, eu quero levar essa juventude Joia. para conhecer esses espaços da cidade, ocupar a cidade com essa juventude. É isso que eu gosto de fazer sempre. Bacana demais. É legal que eu tenho espaço para fazer isso ainda, né? Levar aluno para museus, as coisas. Semana que vem eu vou de novo no CCBB com os meus alunos. Ai, tô doida para ir. Aquele CCBB estúdio agora, ainda Drift, não fui, né? não. Maravilhosa a exposição. Eu vou com a meninada lá também. Ainda vou pegar carona, aproveitar. Só chegar no horário. Né? Quando esgota as inscrições, as pessoas se perguntam, como é que eu faço? Chega lá e vai de carrapato. Gruda lá, né? Gruda lá e vai de carrapato e acompanha. Não, né? super programa. E assim, sobre o suicídio é um tema pesado, difícil, mas que é um tema que a filosofia trabalha. Você falou aí do Albert Camus falando disso, mas a sociologia também se volta muito para isso. Sim. E é um tema... Bom, eu dei aula sobre a perspectiva do Durkheim sobre o suicídio durante muito tempo. Continuo falando sobre esse assunto. É um assunto que a gente pode abordar de diversas formas. E precisa, né? Precisa, é importante. Até conversar um pouco sobre isso, porque é tão difícil falar sobre isso, né? Abordar essa conversa. Já é difícil falar sobre a morte em geral. Sobre o suicídio é mais um pouquinho. Mais difícil ainda. E eu achei ainda que você ia falar, que eu acho que é difícil falar sobre a vida, sabe? Eu tenho essas suspeitas, que é por isso que a gente se esquiva um pouco de falar também da morte. A filosofia vai tratar disso como angústia, né? É difícil tratar desses temas. Eu não vou ficar dando muito spoiler, não, mas tem um autor que é o Norbert Elias. Não sei se você conhece o Norbert Elias, é um sociólogo alemão. Ele tem um livrinho pequenininho, chama Solidão dos Moribundos, que ele fala daquelas pessoas tão próximas da morte, como que elas são solitárias nesse mundo que nós vivemos, excluídas. Sim. Porque a gente não gosta de falar de morte, nem de nada que possa nos aproximar da ideia de morte. Então ele fala que essa pessoa fica excluída, ela vai morrendo em vida, socialmente, antes de morrer, propriamente dito. Então ele fala, toda vez que alguém fala de morte, a gente fala, vira essa boca pra lá. Vira essa boca pra lá. Não vão falar disso não, que é assunto ruim, né? Esse assunto é muito ruim, eu não quero falar disso. E quando a gente fala de suicídio, a gente leva uns graus nesse papo ainda. Nesse vira a boca pra lá mais ainda, bate na madeira. Bate na madeira. E eu tô aqui na contramão, então, que eu gosto.
Isso assusta e aproxima, tem né? Atrai. Tem esse lado macabro também, né? O gótico que vai pro cemitério e tal. Tem esse lado também. De repente aí, pessoal, vamos montar uma turma para visitar um cemitério e conversar. Eu tomo um vinho. No Bonfim. Tem que ser no Bonfim, né? Se chegar lá naquele gramadão lá, tem muita graça. Tem que ser no Bonfim para ser macabro aquela história. Já gostei, tá aí, ó. Tem uma visita no cemitério do Bonfim, não sei se você sabe, tem uma visita mediada também, com guia, vai passando as lápides mais famosas, tem muita escultura, né, que a gente chama de escultura tumular, aí tem de escultura de gente famosa, então tem a visitação, é meio macabro assim também. Bem, eu morei ali perto, eu gostava de ir também, mas quero ir com uma visita, conversar sobre isso. Agora, outra pessoa também, a Beth, né, Elizabeth Rabelo, que está aqui, e também não corre dessa conversa, né? Pelo contrário. Eu quero só contar primeiro que quem me falou de você, né? Contar para o pessoal foi a Marília Guiar, a psicóloga que esteve aqui com a gente no episódio anterior. Ela, junto da Gláucia Tavares, né? Elas dirigem a Rede AP, que é a rede de apoio a perdas irreparáveis, e conversaram com a gente sobre o acolhimento às famílias, né? Uma experiência de 25 anos na Rede AP, acolhendo famílias enlutadas e muitas famílias enlutadas pelo suicídio. Então, foi uma conversa bem bacana também. E ela apresentou você, assim, com essa inquietude em relação a isso também, e o que te levou até o doutorado, né? Com essas reflexões aí. Então, se apresenta um pouquinho para a gente também, Beth. Então, eu sou uma alma curiosa. E quanto mais enigmático é algo, mais isso me atrai, né? Então, por isso que primeiro eu fui atraída para psicologia, porque não imagino outro fenômeno mais enigmático do que o ser humano, né? Sim. E aí, aos poucos, eu fui sendo atraída pelo tema da morte, né? Então, por exemplo, a minha primeira pesquisa foi no cemitério do Bonfim. Ah, olha só. Tá vendo? Tá vendo? Então, o que me moveu essa curiosidade, né, é de entender como que profissionais que lidam diariamente com a morte lidam com esse fenômeno num contexto social em que nega a morte, em que tende a se distanciar dela, né? Então, eu fui para o cemitério do Bonfim acompanhar a rotina dos coveiros. Olha. Então, fiquei alguns meses lá acompanhando enterros, exumações, as pausas de intervalo deles, e ouvi histórias magníficas. Eles são pessoas que carregam assim, histórias e experiências incríveis. Vale a pena ouvi-los, né? Sim. E aí, do mestrado para o doutorado, me vem uma outra inquietação, né? Que eu fui me dando conta que, ainda que houvesse toda essa característica de negação da morte, por que tem tantas pessoas procurando a própria morte, provocando a própria morte? Tem um paradoxo aí, né? Sim. Então, eu comecei a ler muito sobre suicídio, e as leituras que eu fiz me causaram 2 incômodos. O primeiro deles é que a grande maioria, né, das coisas escritas e dos estudos sobre suicídio tende a associá-lo imediatamente a uma doença mental, a um transtorno mental, como se houvesse aí uma relação de causa e efeito. Então, isso me causou uma inquietude, né? Me colocou uma interrogação. Será? E aí, a segunda foi que a grande maioria desses trabalhos é sempre alguém falando da experiência do outro, ou seja, algum especialista, psicólogo, psiquiatra, enfim, falando, né, em terceira pessoa da experiência que não é a dele, né? Então, me surgiu essa necessidade de procurar abrir espaço para que a experiência do suicídio aparecesse em primeira pessoa, né? E aí, o caminho que eu busquei fazer para que esse espaço pudesse ser aberto foi por meio de análise de cartas e bilhetes de pessoas que se mataram, né? E aí, acontece, né, uma grande aventura, assim, porque eu precisei ir buscar, né, onde que eu ia conseguir
esse material, esses documentos. Né? Você fez na USP. Foi. Ela estava falando, eu pensei nessa pergunta. Não, onde é que você arrumou isso? Onde você conseguiu isso? Aí você foi essa é uma literatura difícil. Né? Extremamente difícil. Então, assim, isso daria para falar por horas, assim, porque não foi uma simples, história à parte. Não foi fácil. Primeiro, eu tentei conseguir aqui em Belo Horizonte, e eu ia de instituição em instituição, delegacias, polícia civil, né? E ouvi muitos comentários desanimadores do tipo, desiste, você não vai conseguir. E aí eu voltei para São Paulo, eu procurei aqui durante umas férias, aí eu voltei lá para São Paulo e comecei a procurar lá também. E aí, com muito custo, eu encontrei uma via de acesso que é no Tribunal de Justiça. Sim. Existe uma seção no Tribunal de Justiça que é destinado a pesquisadores. Então, eu poderia ter acesso aos inquéritos de suicídio. Né? E aí, enfim, eu sabia o que eu queria, mas como eu ia conseguir, nada, né? Então, nem sabia que ia conseguir isso pela via dos inquéritos. Aí eu cheguei no Tribunal de Justiça, depois de todo, né, essa parte burocrática de autorização e tudo. Aí, quando eu cheguei lá, a secretária me perguntou, qual data você quer que desarquiva? Nem tinha pensado nessa questão de quando, de data. E aí, como eu estava muito ávida, eu falei assim, vai desarquivando todos que tem aí. Sim. E aí, assim, eles estavam nesse momento de colocar alguns inquéritos no sistema, então não estavam todos lá ainda, mas os que estavam, ela foi desarquivando. No final das contas, eu fiquei com um recorte temporal de quase um século. Então, eu li inquéritos de 1913 a 2009, né? E aí, assim, é um material riquíssimo que até hoje eu estou me havendo com ele. Né? Porque isso me permitiu ter acesso a muita coisa, para além dessas experiências em primeira pessoa que eu estava dizendo, né? Porque deu para acompanhar como é que a sociedade, ela interpreta, ela compreende, ela lida com esses fenômenos. Mudou, né? E o que mudou, o que permanece. Então, por exemplo, essa associação entre suicídio e depressão, por exemplo, é algo recente. Essa palavra depressão só vai aparecer nos inquéritos ali por volta de 1980, 1990, né? Até então, não havia essa associação, né? Vinha algo como um ato translocado, até o termo é bem de época, né? Um ato de loucura, enfim. Por exemplo, foi muito comum histórias na década de 1920, 1930, de moças que se matavam porque se recusavam a ir para os colégios internos. E, por exemplo, uma das coisas que contém o inquérito é o relatório do delegado, ele meio que apoiando, assim, o que a mãe queria fazer, porque era para proteger a filha. Tem bem essa expressão, que era para protegê-la dos perigos dos bailes. Né? Então, tem toda uma questão de época aí, que nos convoca imediatamente a pensar o suicídio dentro de um contexto. Não dá para pensar nele como uma causa individual. Então, espera só um pouquinho, que acho que você já falou muita coisa aí que eu queria ir chegando devagar, mas eu queria começar até com a epígrafe da sua tese, que eu anotei aqui. Nunca ninguém escreveu ou pintou, esculpiu ou construiu, inventou, a não ser para sair do inferno. Antonin Artaud. Né? E aí a gente gosta de citar também Ferreira Goulart, não é? Que fala que a arte existe porque a vida não basta. E aí eu me lembrei também de uma entrevista que circula aí da Adélia Prado, circula na internet, né? No programa Roda Viva, que ela fala que o que dispara a poesia dela é o susto e o espanto que ela tem com a vida. Que a vida que ela tem é a de todo mundo, fala que não tem nada de diferente, é uma vida comum. E que o poeta, então, seria sempre um poeta do cotidiano. E ele escreve sobre a perplexidade de existir, sobre o assombro que é existir. Aí ela fala assim, existir é muito esquisito, muito perturbador, saber-se e ver-se existindo. E aí ela fala que tem que dar uma resposta para essa vida.
E aí eu juntei isso tudo aqui, porque nesse aqui, no Mito de Sísifo, do Albert Camus, ele fala que esse inapreensível sentimento do absurdo, que talvez a gente possa atingi-lo nos mundos diferentes, porém irmanados, da inteligência, da arte de viver ou da arte pura e simples. Então eu queria que vocês começassem com as considerações assim sobre essa nossa inquietude diante da vida, sabe? Eu não sei se vocês pensam assim, eu acho muito esquisito, sabe? Eu acho muito estranho. E que tipo de resposta que a gente dá? Eu tô escutando a Beth falando aqui, antes de falar disso, tá? Eu tô escutando ela falando aqui, tô imaginando o Durkheim com o material dela. Não é? Pois é. Porque ele faz muito disso, né? Ele parte do suicídio para explicar a sociedade. Ele trata o suicídio como um fato social. É a sociedade que leva o indivíduo ao suicídio, para Durkheim. Mas eu vou querer que vocês falem muito disso aí. Se você embalar, você vai falar muito. Não, calma. Aí ela tá falando isso aqui, né? De como que a sociedade trata a questão ao longo do tempo. Eu falei, nossa, eu já tô falando da Beth aqui. Também. Que trabalho sensacional, viu? Mas eu achei que tinha tudo a ver. Quando eu vi que eram essas cartas e bilhetes e que tinham esse recorte aí do tempo, depois você fez um recorte menor, né, para sua tese, parece. Mas eu pensei em juntar vocês dois, foi por isso. Foi para você pegar essa parte da história e ela trazer as experiências das cartas. Com o trabalho. Muito positivamente impressionado. Sim. Não sei se você conhece um livro que chama Dicionário de Suicidas Ilustres, do J. Toledo. Foi editado no Brasil durante um tempo, depois eu acho que ele pegou mal. Ele Como é que é Dicionário? De Suicidas Ilustres. Uhum. É bastante macabro não também, mas ele conta pequenas histórias, pequenas biografias de suicidas ilustres. Sim. O Getúlio Vargas, o Kurt Cobain, Madame Bovary na literatura. Ele vai pegando e vai falando, e tem os bilhetes suicidas. Assim, o do Getúlio Vargas é maravilhoso, né? Como é que é? Nossa, não vou saber de coração. Fala, mas sai da vida para entrar na história, né? Uhum. Deixo a senha dos meus inimigos, o legado de minha mãe. Assim, é maravilhoso. Poético. O bilhete suicida dele assim, não foi de um dia para a noite. Ele não estava no momento tresloucado. Ai, gente, essa é outra pergunta. E nem em profunda depressão. Ou seja, aquele bilhete suicida não foi escrito da hora para outra. Né? É algo planejado que ele escreveu. Mas nesse dicionário, ele vai falando de vários desses Judas, né? Que joga o dinheiro no templo e se enforca na oliveira. E vários outros na história, assim, ele vai falando disso. E esses bilhetes suicidas. E eu trabalhei com esse livro para falar do Durkheim, dos tipos de suicídio que o Durkheim pensava. Sim. E tinha um pouquinho disso, sabe? Porque em diferentes épocas os suicidas eram vistos de forma diferente. Né? Desde o Judas, Sócrates, Aristóteles, os grandes nomes que se suicidaram. Sócrates foi condenado ao suicídio. E o Aristóteles se suicida para não ser condenado. E ao longo da história, assim, vários nomes. Enfim, alguns polêmicos, né? Esse dicionário traz coisas polêmicas. Mas eu fiquei pensando nisso. Como que esses bilhetes falam dessa sociedade? Como que essas... Bilhetes não. Como que essas histórias, o modo como as histórias dos outros são contadas, falam da sociedade que olha para aquilo. Beth, já fiquei show, né? viu? Isso que você está dizendo é importantíssimo, porque leva a gente a olhar para o fato que não dá para a gente falar em suicídio no singular. Isso. Mas sempre em suicídios. Isso eu aprendi com a minha orientadora, a queridíssima Maria Júlia Kovacs, né? Porque não dá pra gente comparar um suicídio de Sócrates com um suicídio atual, contemporâneo. São movimentos completamente diferentes. Você fala até dos índios, não é? De um judeu, de um cristão, Marte, por exemplo, como são... Homem bom. Cada um tem uma relação... Pois é, você fala aqui de uma relação eu-mundo, né? É preciso pensar nisso o tempo todo, né? Ai, gente, mas eu queria tanto que vocês começassem, porque eu queria saber de vocês, assim, de cada um, antes da gente entrar nessas outras histórias, como é que vocês compartilham dessa angústia de existir, assim, e disso, se a gente realmente, você que está sempre conectado aí com as artes e tudo, se seria realmente uma resposta, a gente se move para sair do inferno mesmo dessa... O Camus, tá? Que você cita aqui o mito de Sísifo, ele fala que, diante do absurdo, né? Sim. Muita gente se entrega pela falta de sentido que é essa vida. A vida é uma falta de sentido absurdo, né?
O Abu Janra falava que era uma causa perdida, né? A causa perdida, a vida. Mas o Camus ele fala que diante do absurdo, muita gente vai desistir, mas que a saída que ele enxerga é a revolta. Né? Revolte-se. Sim. A revolta é a saída diante do absurdo. Aí vai um pouco nessa linha. É nesse sentido de que a gente vive por desaforo, porque às vezes eu acho que a gente vive por desaforo. Eu acho que é um pouco disso, essa revolta. E nesse caso, a arte seria uma revolta, né? Qualquer tipo de criação, qualquer tipo de expressão genuinamente humana seria uma espécie de revolta, né? Ô, Beth, você é professora, isso é de uma revolta. Você é professora de uma revolta, a gente achar... de um otimismo tão ingênuo, da gente achar que as pessoas podem ser melhores do que são, né? Tem um pouco dessa revolta, assim. Por isso que eu estou falando, que eu acho que nos move, sim. Sim. Né? E uma pesquisa igual essa da Beth maravilhosa, né? Ela falou um pouquinho aqui, eu já estou encantado com a pesquisa dela. Não, mas vai falar muito mais. E o fato, eu acho, ser professor carrega um pouco disso, dessa revolta, da gente precisar fazer as coisas, precisar se movimentar mesmo, para sair desse absurdo, da falta de sentido. Pois é, aí no programa anterior, lá com a Marília e a Gláucia, eu lembrei de uma poesia do Paulo Leminski, que ele fala isso, que as coisas não têm sentido em si, e o que tem sentido é a busca. Né? Então, eu fiquei pensando nisso, que eu acho que se a gente fizesse as pazes com isso, não tem sentido. Né? Eu acho que isso é diferente de falar que não vale a pena ser vivida, né? Aí já é uma outra questão. Mas eu acho, então, vamos buscar isso. O que a gente pode fazer diante desse não sentido? Rebeca, assim, eu também não quero ficar falando demais, que eu quero escutar mais a Beth, mas o Durkheim, porque eu tendo a ser prolixo. O Durkheim, ele fala que a questão do suicídio é um deslocamento do vínculo, sabe? Assim, quanto menos vínculo a pessoa tem com outras pessoas, maior o desamparo dela. Sim. Diante desse sentimento. A ideia, o suicídio, essa ideia, ela paira sobre nós em vários momentos de desespero, de angústia, e desapego às coisas. Às vezes a vida dura demais com a gente, muito dura às vezes, e que essa sombra paira sobre nós. Sim. Mas que quando a pessoa tem vinculação, ou seja, eu amo pessoas, as pessoas me amam, meu trabalho faz sentido para mim, eu acredito em Deus. Quanto mais laços essa pessoa tem, mais protegida ela estaria. E quanto menos laços essa pessoa tem, mais desamparada. Ou seja, no momento que a vida se torna insuportável, essa pessoa não tem onde se agarrar. Então, quando ela não tem onde se agarrar, porque as coisas aí perde sentido. Para que eu vou lutar? Para que eu vou acordar hoje de manhã, vou tomar banho, trabalhar, aguentar aquelas pessoas que eu odeio? Que é um pouco do mito, da ideia do mito, não é? Eu vou subir essa pedra para subir de novo, morro acima, amanhã de novo. Qual que é o sentido disso? E por isso também a ideia da revolta, né? Sim. De eu me revoltar contra isso também, contra essa falta de sentido, buscar algo que faça mais sentido para mim, me agarrar em alguma coisa, estabelecer vínculos com outras pessoas, me encontrar no meio do outro, fazer o bem para o outro também, né? Sim. Para Durkheim isso é muito importante. Então, quando assim, aliás, gente, eu estou atropelando tudo também, mas isso para a sociedade, na sociedade moderna, que o Durkheim está enxergando isso, tá? Sim. Quanto menor a vinculação, quanto mais indivíduo a pessoa se torne, menos sociedade, mais desamparo. Eu estou falando de sociedade moderna porque ele olha um outro tipo de suicídio nas sociedades menos complexas, que é o caso do homem-bomba. O homem-bomba ele não se mata porque ele está desamparado com o mundo. Ele se mata pela causa. É o altruísta? É o altruísta, né? O suicídio de tipo altruísta que o Durkheim enxerga. Então, tem uma causa. Uma causa. Algo maior que ele. É mais importante os que ficam do que ele mesmo. Esse é o suicídio altruísta. Mas nas sociedades modernas, de profunda individualização, o suicídio é outro, é egoísta. Sim. Egoísta, a pessoa pensa... aquela frase do Milô, né? Egoísta é o que pensa mais nele mesmo do que em mim, né? Ou seja, assim, ele não está nem aí para o outro. Pelo contrário, ele quer que o outro sofra. Tchau, né? Deus, mundo cruel, não suporto mais. Eu não sei se você vê isso muito nos bilhetes, né? Mas a ideia do Durkheim é que esse suicídio egoísta, isso não aguento mais.
eu tenho que sair dessa, não suporto isso mais. E aí ele se mata. Como é que é isso nos bilhetes? Me conta. É incrível. Deixa eu pedir claro. só para então, porque aí tem mais um tipo de suicídio, não é? Porque aí, de repente, a Beth já fala com a gente dos o três, terceiro que tipo que seria é o anômico. é um O anômico, ele fala o altruísta, ele é mais sociedade do que indivíduo. O egoísta, ele é mais indivíduo que sociedade. E o anômico. O anômico, ele se deve a uma situação de anomia. Sim. É algo que acontece na vida social que tira o chão da pessoa. Tá. Pode ser uma grande crise econômica, quando o Collor tomou a poupança do povo, o Galo ser rebaixado do campeonato. Algo que acontece que é algo tão extraordinário na vida, que leva a uma situação de anomia. Ou seja, que as normas perdem... Nomos é norma, regra. Né? Quando as normas perdem o efeito. Sim. Quando a vida perde o sentido. Aí essa pessoa se mata. Okay. O Durkheim vê isso, por exemplo, nas elevações de taxa de suicídio, né? A crise de 1929, as taxas explodiram, né? Esse tipo de coisa, assim. Acontece algo na vida social que altera aquela sociedade a tal ponto das pessoas se matarem. Uma guerra, uma fome prolongada, coisa do tipo. Eu tendo a concordar com a Adélia Prado quando ela fala essa questão do espanto, né? A vida é um espanto. Né? Então, na minha atuação de professora, uma das coisas que eu mais gosto é de tentar estimular os alunos a lidarem com o espanto, com o imprevisível, o incontrolável, né? Acho que a vida, ela acontece de verdade aí, né? Incluindo a experiência do suicídio também. Então, aí já fazendo a ponte com o material que eu tive acesso. No final das contas, eu li e cataloguei 127 inquéritos. Desses 127, 25 tinham cartas. E eu selecionei 6 cartas ou 6 histórias para me debruçar nelas. E o meu critério para escolher essas 6 histórias são as 6 histórias mais diferentes possíveis. Que foi justamente para apresentar, né, essa perspectiva de que não se prevê, não se controla experiências humanas, incluindo a experiência do suicídio. Então, tem histórias que revelam movimentos diversos. Um deles, um dos que eu achei mais diferentes, é a história de uma moça, e ela tinha uma dor física que ela descrevia como insuportável, né? E que ela lidava com essa dor por uma década, fez cirurgias, procurou tratamentos alternativos em religiões e nada amenizava essa dor. E ela escreve a carta, aliás, um parênteses, uma outra coisa que me surpreendeu, às vezes a gente tem ideia que a pessoa escreve a carta e em seguida se mata, mas não. Por exemplo, a dessa moça, ela escreveu pelo menos uns 3 meses antes de consumar o ato, né? E o que ela escreve nessa carta, no final das contas, é uma declaração de amor ao marido dela, que era médico. E ela começa a carta dizendo assim, eu gostaria que essa carta se transformasse em um instrumento público em defesa do meu marido. Por quê? Porque ele era médico e era ele quem ajudava a administrar medicação para ela controlar a dor. Então, ela escreve relatando isso e dizendo que se um dia pudesse acontecer alguma coisa, ela for encontrada morta ou algo assim, que não era para a culpa recair sobre ele, que era só por ele que ela ainda continuava viva. E no final das contas, aconteceu o que ela descreveu na carta. Ela tomou uma overdose medicamentosa e faleceu. E a história não para por aí. Isso que é inquietante, né? Quando o marido chega em casa e vê ela morta, ele se mata em seguida. Então, foi um caso de suicídio duplo, né? Sim. Então, olha que história mais diferente para se pensar numa movimentação em torno do suicídio, em torno de o que está envolvido nisso, né? Para dizer em uma das histórias. Tem outras histórias em que a pessoa declara amor à vida,
né? Descreve um monte de coisa boa que tem no mundo e fala, mas esse mundo não é para mim, eu tentei, mas eu não consigo. Pois é, então tá, você falou um pouco sobre, porque eu pensei quando você estava falando do planejamento da carta, que aí você falou agora também, né? Quer dizer, não escrevo agora e me mato imediatamente, não sei. Não necessariamente. Não necessariamente, né? Então, e não vincular também necessariamente a transtornos, qualquer tipo de transtorno ou questões ligadas a uma saúde mental mais fragilizada no momento. Aí é que eu fico com a pergunta para vocês, que eu nem sei se pode ser feita, qualquer coisa a gente corta a pergunta, que isso me inquieta, sabe? Eu acho muito triste quando o suicídio é visto como uma saída, porque talvez a gente esteja, na verdade, anulando qualquer possibilidade de encontrar uma saída. Né? Quando você suicidou, acabou. Não vou encontrar saída para essa dor, para esse sofrimento. Mas será que em todos os casos, sabe, todos os casos de suicídio são vinculados a um sofrimento nesse sentido, sabe? Não pode ser simplesmente uma escolha, não quero mais. Tá tudo bem aqui, mas eu não quero mais estar aqui. Desculpa. Não, vai lá. Não, vai você primeiro. Eu quero escutar. Essa é uma questão delicadíssima, né? Porque, pelo menos no nosso contexto contemporâneo, eu não conheço histórias em que haja uma desvinculação entre o ato de se retirar da vida e o sofrimento. Um grande sofrimento. Né? Mas, enfim, a gente pode pensar ao longo da história, né, aspectos que estão envolvidos nesse ato, que estão para além de uma experiência, por exemplo, individual de sofrimento. Uma delas que me impactou quando eu li, eu tomei conhecimento, é uma obra do Primo Levi, não sei se vocês conhecem, tem sobrevivente por acaso do campo de concentração, né? E ele escreve uma obra intitulada É Isto Homem? Né? E nessa obra ele descreve como que os alemães foram bem-sucedidos em retirar a humanidade dos judeus que estavam ali nos campos de concentração. E ele descreve isso, dizendo, e ele usa essa expressão, né? Que ele se via como um saco de carne ambulante, que se preocupava em pegar o sapato que ia proteger o pé dele do gelo, do inverno, né? E ele formula uma frase que me inquieta bastante, né? Porque era comum os prisioneiros se lançarem nas cercas elétricas para eles se matarem, para não ter que viver aquele horror, né? E ele fala assim, de mim, eu já não sou vivo o suficiente, eu já não sou humano o suficiente para me matar, né? Então, isso quebra a nossa ideia de que o suicídio seria um ato de loucura ou de apagamento da consciência, né? Então, ele nos mostra esse lado do suicídio como um ato humano, né? Que é preciso estar vivo para, pelo menos nas grandes maiorias dos casos, para consumar esse ato, né? Uma outra contextualização, e que eu vi essa expressão em um congresso que eu estava participando, que também eu nunca mais esqueci, é de um pesquisador que estava estudando sobre o suicídio de negros na época da escravidão, né? Sim. E ele dizendo, né, que faz mais sentido trocar a expressão do tirar a própria vida para o dar-se a própria morte, diante das condições desumanas que aquelas pessoas estavam submetidas, né? Então, acho que no mínimo vale a pena a gente expandir todos os elementos que podem estar envolvidos, né, nessa decisão que é genuinamente humana, né? Mas dificilmente eu tive acesso a histórias em que elas estejam desvinculadas a uma experiência de sofrimento. Não, pesado. Essa do Primo Levi dói lá no fundo. Dói.
existe a vida desvinculada do sofrimento? Não. Essa que é a questão. Você responde muito rápido, mas para mim não. Ou seja, a vida já está ligada a isso. Então, se a viver gente pensar... dói, né? Quando se viver dói. Se a gente pensar isso, né? Como que eu posso pensar no suicídio, então, desvinculado à própria ideia de sofrimento? A vida já é ligada a isso. Eu não sei se eu pensei nesse sofrimento mais, sabe, de intenso mesmo, assim, sabe, de causar algum... Por isso que eu estou falando assim, sabe? Imaginar... Muitas vezes se imagina que é um sofrimento insuportável da pessoa se matar por causa disso. Mas, às vezes, a falta de sentido da vida, ela se dá num profundo tédio de viver, né? Que é um outro tipo de sofrimento, sabe? Não é o sofrimento que leva ao desespero, mas o sofrimento da falta de sentido. A angústia da falta de sentido. Eu estou pensando muito do ponto de vista do Durkheim mesmo, Sim. tá? Da gente pensar a sociedade levando o sujeito ao suicídio. A falta de sentido, de eu ter que carregar essa pedra morro acima de novo. E o tédio de viver uma vida sem sentido. Às vezes o tédio ele é terrível, sabe? Não é algo que eu estou sofrendo com isso do ponto de vista de algo romântico, tá? Do ponto de vista romântico do sofrimento. Mas é o sofrimento de não fazer sentido mais. Eu não tenho onde me agarrar mais, não faz sentido continuar desse jeito. Por isso que eu perguntei, sabe? Que pro Durkheim é muito isso mesmo, não aguento mais. Aí esse não aguento mais, né? Adeus, mundo cruel, tem esse sofrimento dilacerante mesmo, no estilo romântico da coisa, mas tem isso também, esse tédio de viver nessa sociedade desse jeito, cheio de sorrisos amarelos, ter que suportar a vida todo dia do mesmo jeito. Eu saio para me divertir, mas chego naquele lugar ali, as pessoas não são interessantes para mim. Olha como que o Durkheim trabalha isso. Você fala, olha, o processo de individualização é tão grande que a pessoa se torna tão indivíduo, que não faz sentido ter vínculo mais. Sim. Eu tô aqui, tá todo mundo se divertindo ao meu redor, eu saio, as pessoas fazem selfie comigo, mas contam da vida delas, mas as vidas delas são tão diferentes da minha, tão... ou seja, a pessoa morre ou se mata por não fazer sentido isso mais. Nesse livro do Dicionário dos Suicídios Ilustres, ele fala, por exemplo, do Stefan Zweig, né, que também vem para o Brasil fugido lá da guerra. Ele que criou a expressão Brasil, o país do futuro, né? Mas ele também não esperou o futuro chegar. O futuro do Brasil, ele também se mata. E vai dando vários exemplos desses assim também. Ou seja, não tem onde me agarrar mais. Sim. Adeus, mundo cruel. Não faz sentido mais eu continuar essa vida. Por isso que eu gosto do Camus, da ideia da revolta. Então, não faço revolta, né? Fica aí, revolta. E tem uma outra coisa, tá, Rebeca, assim, que a gente poderia pensar ainda, assim. Nós vivemos uma sociedade que muita gente acredita que não acaba, né? Que a vida não acaba, que a vida continua, né? Depois que a gente morre, ainda tem um outro lado, né? Então... Tem um outro lado, tem algo ainda, tem um outro mundo, tem um outro lugar. Ou seja, o desapego com a vida ainda talvez não seja completo ainda. Sim. É estranho dizer isso, né? Estaria indo para uma outra, em busca de uma outra vida. Assim, eu tô pensando nisso aqui. O homem-bomba, ele pensa nisso, né? Ou seja, tem uma recompensa. Do outro lado lá tem uma recompensa bem bases humanas, né? Não Ou seja, se eu fizer isso, eu vou ser premiado disso do outro lado. Sim, a própria ideia de purgatório que a gente tem, eu vou para um lugar e esse lugar eu vou poder purgar, né? Dos meus pecados, de quem eu sou, e atravessar isso. Ou o Dante e o Virgílio indo para o inferno, né? Sim. A procura do pai, aquela coisa também assim. Enfim, existe ainda esse outro lado, né? Ainda que as religiões condenem. Né? Mas existe um... Por que eu estou dizendo isso? Porque tem essa ideia de eu quero acabar, eu quero que a coisa apagou uma vela, soprei que a vela apagou e acabou. Acabou. Mas tem outra coisa também da ideia de outra coisa. Algo que seja diferente disso.
Não sei. Agora, me chamou a atenção eu também não acredito, a questão... Não acredita não em quê? Que existe outra coisa do lado de lá. Vai ter que ser aqui mesmo, né, que vai ter que ser um aqui mesmo, vou ter que resolver aqui mesmo. Vou ter que me Vai revoltar ter que aqui se revoltar. mesmo. Pois é, a questão do negro que você colocou, que eu fiquei pensando também, não sei se junta aí com essa questão do tédio, mas que é esse sabe, de vidas que não importam. E de que não seriam incluídas ou seriam menos incluídas se você não é importante, e algo assim, não sei se você pesquisou algo nesse sentido. Morrer de tristeza, morrer de banzo. Eu acho que nesse contexto da escravidão, o que estava em jogo eles, nesse ato de se retirarem da vida ou de dar-se a própria morte, de afirmar um sentido. Então, não era de negação de sentido, mas afirmação de um sentido que foi roubado deles, né? Então, é uma lógica muito diferente, né? Assim como os judeus porque também. Os laços foram desfeitos violentamente, né? Assim, não sou eu que eu fui me desvinculando da vida. Não, alguém fez isso. E a ideia da revolta também aparece. A ideia da revolta. A morte como revolta. É interessante pensar isso. Olha só como é que a gente não pode se descansar, se dar o luxo de responder com formulações definitivas em torno do suicídio, né? Por isso que eu brinquei no início de trazer mais perguntas do que respostas, né? Porque experiências humanas não dá pra gente descansar. Eu acho que do suicídio ainda mais, o que envolve morte e suicídio ainda mais, né? Sim. Então, se por um lado tende a ser a revelação de uma ausência de sentido ou de fragilidade, em outras experiências pode ser justamente o contrário, pode ser a afirmação de um sentido. No caso dos negros, no caso dos judeus, né? Que foram roubados da vida deles, ou da humanidade deles, né? Então, eu já aproveito... Mas acho que não só naquele momento, acho que isso hoje ainda acontece, né? De uma outra forma. Né? Sim, quando o Camus, ele vai falar do suicídio e da revolta, ele vai falar nessa questão de ser uma denúncia e de ser uma confissão também, né? Denúncia quanto, né, aos absurdos aí do nosso entorno. E no caso do suicídio, ele não era favorável, digamos assim, de defender o suicídio. Ele vai dizer que é uma confissão de que não se deu conta, não né? deu conta da vida, né? A saída que ele mostra é a da revolta, né? A vida é assim mesmo. E o que a gente faz com isso? Eu acho que é aí que tá a grande questão. Não precisa morrer por causa disso, né? Porque a vida é assim. O Homero tá aqui dizendo, do tédio, do sem sentido, né? E eu tô aqui ponderando, não, mas é possível ter sentido? É possível? E como é isso? Como é que seria essa formulação, esse reconhecimento do que estrutura a nossa vida, que nos permite sair de manhã, quer dizer, sair de manhã da cama, atravessar um dia todo, e no caso de nós três estamos aqui agora, né? Por quê? Né? Então, como é que isso se estrutura? Eu acho que o que nos adoece é a mesma coisa que nos resguarda, que nos cura, que nos salva também. E eu tendo aí muito para essa questão da vinculação, da qualidade do que nos vincula à vida. E as relações interpessoais eu entendo como as que são mais potentes quanto à vinculação à vida. Mas aí você está colocando que ao mesmo tempo é isso que nos adoece também, porque aí se lembra muito o mal-estar na civilização, né? Fala que essa sociedade, essa cultura, que ao mesmo tempo que nos protege, é também que causa essa tensão, porque nos limita. A fragilidade desses vínculos, o azar de estar ao redor de pessoas que não... né, enfim, não nos estimula a ser humanos, né? Isso vai adoecer. Por outro lado, né, se a gente tem qualidade de vínculos que nos estimula, não dá para prescindir, que nos veem como humanos, né? Também tem esse potencial de nos resguardar. Eu vou provocar um tiquinho aqui, Beth, essa discussão, tá? Porque você está falando, eu estou lembrando de algumas coisas. Por exemplo, um jovem nasceu lá na periferia de Bruxelas, com estado de bem-estar social absurdo, tá? Com escola, moradia, metrô de qualidade, cidade limpa,
ganhando um seguro-desemprego pro resto da vida só para ele não ser bandido, né? Se ele não fizer nada na vida, ele vai receber aquilo ali para sempre. Aí esse jovem de terceira geração de imigrante larga essa vida, esse bem-estar social todo que está lá, se afunda lá no meio da Síria, no Estado Islâmico, fica lá anos sendo treinado para ser terrorista, abandona a vida, a família, a escola, tudo que ele já tinha e pega um fuzil e bomba e vai para a porta do estádio na França matar o maior número de pessoas do mundo. Aí ele se mata também nesse processo e vai buscar a identidade dele, aí se descobre, né, que ele é belga, de terceira geração, já era o avô que era imigrante. E por que ele abandonou esse estado de bem-estar social que nós colonizados olhando, falou, oh, o colonizador, olha o colonizador, né, essas coisas assim, e se enfia nisso tudo. Aí a gente pensa, a vida para ele era tão sem sentido que a morte dele faz mais sentido. O vínculo que ele consegue lá no Estado Islâmico, né? O vínculo que ele consegue na causa, no ódio, e matar pessoas, e aquilo ser um ato simbólico dentro da religião que ele abraça, dentro da comunidade que ele abraça, e dentro da comunidade que o recebe como alguém, sendo que naquele mundo do bem-estar social ele é ninguém. Eu pensei no pertencimento, né? Ele é ninguém. Ele tem isso tudo, mas ele é nada. Ele circula naquela sociedade, mas ele não é nada. Ele não circula nos lugares que os turistas circulam, ele não visita o Museu Magritte, não come chocolate na Grand Place em Bruxelas, né? Ele circula em outros espaços onde ele é ninguém. Sim. E de repente ele tem a chance de ser alguém pelo ato de sua própria morte, né? De um suicídio violento, estúpido, né? Do ponto de vista de algo até impensado, assim, mas dentro de uma lógica que o leva a isso também. Um excesso de vinculação, talvez. Ele é ninguém, ele não tem vínculo nenhum, mas de repente ele consegue um vínculo tão oposto, tão forte, tão coisa que o leva a cometer um ato. Vai de uma falta. E eu estou falando desse jovem, né, belga, mas nós tivemos um jovem brasileiro também enfiado lá no Estado Islâmico. Quantas pessoas no mundo, né, entraram para a Al-Qaeda, outros grupos terroristas, e tiraram a própria vida. Nós estamos aqui no dia 11 de setembro de 2023, hoje, gravando esse podcast, e nós estamos... Olha, nem tinha... Se a gente imaginar o ataque às Torres Gêmeas, também ataques suicidas de jovens também que saíram da Arábia Saudita, foram estudar nos Estados Unidos, financiados para isso, projetando a própria morte em nome de uma causa. Ou seja, talvez não seja tanto o tédio diretamente, né? Talvez não seja tanto essa desvinculação. Ou talvez seja caso a caso, não? Pois é por isso que a provocação dela é interessante, né? Da gente pensar isso em suicídios, em possibilidades, do que uma coisa... É por falta de vínculo? É por excesso de vínculo que você está colocando aqui? Ou uma falta de vínculo que leva ao excesso de vínculo. Enfim... Deixa eu compartilhar. Cada bilhete, né, que deve ser lido, cada carta. Exatamente. Deixa eu contar mais uma história que também me deslocou e me desarranjou. E, novamente, reafirmando, né, que na vida a gente sai do terreno das garantias. Na morte, no suicídio, ainda mais, não há garantias, né? Então, por isso, o sempre estar atento a cada vez, a cada lugar, a cada pessoa, a cada contexto, né? Porque a gente tem essa ideia em torno de fatores de proteção, fatores de risco, e que os vínculos de qualidade seriam fatores de proteção, né? Mas eu li uma história no final de 1990, acho que 1999, de uma moça que ela escreve uma carta para a irmã. Ela escreve uma carta para a irmã, relatando como é que estava a vida dela e, em especial, descrevendo o que ela nomeia como a perda do prazer pelo trabalho, e que o trabalho tinha um grande lugar na vida dela. E ela descreve assim, ela faz um desabafo de tudo que ela estava vivenciando ali e que retirava esse trabalho
desse lugar. Então, em determinado momento, ela disse: minha última ligação passional com a vida era o meu trabalho, né? E descreve, e aí ela, num determinado momento, diz: olha, eu tô te escrevendo isso, década de 90 ainda se escrevia cartas, né? Eu tô te escrevendo para contar de uma coisa que você não vai gostar de saber. Eu tentei me matar. E aí ela fala que no meio do caminho ali ela desistiu, ela ligou para os pais, pediu ajuda, os pais foram na hora socorrê-la, ficaram com ela, e ela descreve assim o quanto ela se sentiu acolhida pelos pais. Pela irmã, acho que o modo como ela escreve para a irmã também é uma expressão desse vínculo. Então, ela tem relações de confiança. Ela descreve que a mãe ficou com ela para passar a noite. E aí, aí ela despede, manda abraço para a irmã, para o cunhado, para os sobrinhos, despede. E a segunda parte eu sei pelo relato da mãe, porque a carta encerra aí, né? E o que a mãe fala é que passou a noite com ela. Ela morava num apartamento lá em São Paulo. Aí elas passaram a noite, dormiram. A mãe acorda, vê que ela tá deitada ainda, vai para a cozinha fazer café. E nesse momento que ela foi lá para a cozinha, ela escuta um barulho. Quando ela volta, ela vê que a filha tinha se lançado do 11º andar, né? Isso me desarranjou completamente, né? Porque tem toda essa noção de que se a pessoa tem pessoas com quem confia, com quem pode desabafar, e ela expressa isso tanto para os pais quanto para a irmã, né? Então, isso que me lançou de vez para esse lugar de imprevisibilidade quanto ao suicídio. Não né? garantia, né? Então, pensar em prevenção do suicídio envolve questões muito mais amplas do que elencar fatores de risco, fatores de proteção, porque a vida ela não acontece por antecipação. Então, a prevenção do suicídio e de repente não é por aí. Pensar assim, a gente se coloca também nesse lugar de garantidor da vida do outro, né? Primeiro eu tenho que garantir que você queira viver, né? Sim. Você quase que me deve isso. E isso de eu ser capaz de garantir que vou proteger isso, né? Vou proteger a sua vida. Só não é possível, né? Nem a nossa, que dirá a do outro. Então, a minha aposta, pelo menos onde eu vejo sentido de pensar numa prevenção do suicídio, mas a própria palavra eu já vejo alguns problemas nela, porque a vida não acontece por antecipação, né? Sim. Mas a minha aposta seria num acolhimento, em que dá conta de ouvir o desejo da pessoa de se retirar da vida. Porque, às vezes, isso parece óbvio, parece pouco, mas é muito. É muito. Porque... Mas é o que vocês falaram no início, né? Que é essa conversa aí que a gente recusa, né? Que não vem me falar sobre isso, não. Né? Porque... É possível que por meio dessa abertura da pessoa falar sem se sentir julgada, sem se sentir avaliada, né? Mas se sentir compreendida, eu acho que há uma aposta aí numa possibilidade de rearticulação de um vínculo com a vida, do que esses olhares que julgam, que apontam uma doença, que apontam um distúrbio, que aponta que é uma fraqueza, que é falta de Deus, né? Esses julgamentos... Queria só chamar a atenção, né? São desumanizadores. Quer chamar a atenção, né? Esses apontamentos são desumanizadores, né? Então, a minha aposta numa prevenção de suicídio é reacender essa humanidade que há nesse movimento de ponderar se a vida vale a pena ou não. Aí quando você fala que não acontece por antecipação, né? Não sei, me parece que o que você está propondo é um cuidado. Mas é um cuidado que não é só diante do tentante, né? Que é a forma, acho, mais correta de se falar, né? Ao invés do suicida. Mas é de quem está perto da gente. Sim. Porque eu não sei se tem... Se a gente vai esperar que alguém se manifeste sobre uma ideação suicida para a gente passar dessa atenção. Não é. É um estar aí
para o outro. Com toda certeza, né? Até porque uma conversa dessa que está cada vez mais se individualizando, né? Não dá tempo, não tenho tempo para você. Uma sociedade que não dá tempo. E cada um tem que preocupar com você mesmo, né? Trabalhar e pagar a conta. Trabalhar e pagar e carregar a pedra de novo. Carregar a pedra de novo. Pois não tem tempo de ficar olhando para as pessoas que não falaram sobre isso. Olha que embrólio que nós estamos nesse. E que contraditório, né? Porque a estrutura da nossa sociedade é adoecedora. É deprimente, né? E aí, quando a gente está exposta a isso, né, tão profundamente, e ali na frente alguém mostra esse desejo de se matar, ela é a louca, ela é a desviante, né? E ela é deixada, mais uma vez, sozinha ali, como se ela que tivesse fora da lógica de uma sociedade que participa, né? Não é a causadora. Vai ser punida, né? A sociedade não é a causadora, pelo menos na minha compreensão, assim, né? Mas participa. Como é que vocês podiam, então, falar disso aí? Quando você fala do trabalho, é individual ou é social? É interessante ela falando do trabalho. Porque o trabalho do Durkheim, ele vai muito nessa. Ele foi buscar os casos de suicídio, mesma coisa, na polícia, no necrotério, nos hospitais, nos hospícios, porque muita gente que tentava também era louco, né? Internado, essas coisas. Então, ele vai levantar esses casos para ele tentar traçar um perfil social do suicídio. Aí ele percebe o que vincula as pessoas à vida. Ele fala, olha, o trabalho é um sentido maravilhoso para a vida. Porque quando eu sinto que o meu trabalho faz sentido para mim e que as pessoas precisam de mim, que o meu trabalho é importante nesse mundo. Então ele fala, por exemplo, trabalho voluntário, que faz bem para as pessoas. Sim. E quando a pessoa trabalha só em troca de um salário, né? Que o trabalho não é vínculo. Então ele fala, olha, isso aqui... Ou a questão da religião, né? Pessoas pouco religiosas, pessoas muito religiosas. As pessoas muito religiosas se agarram na fé, né? A fé remove montanhas, garra com Jesus, meu filho, né? E tal, muito religiosa. Acredito na vida após a morte. Né? Então ele se apega muito nisso, essas coisas. Aí ele fala pessoas de muitos amigos, pessoas de poucos amigos, né? Pessoa que não necessariamente no número de amigos, mas com amizades, com laços que ela acredita que aquele laço é forte. Também num momento assim, se agarra nos amigos, chora no ombro, bebe junto, esse tipo de coisa também. Tem onde encontrar algo. Agora aquela pessoa também que percebe que as amizades não têm muita força e tal. Aí família, mesma coisa, né? Porque família pode ser algo que nos aproxima muito, mas família também é uma coisa que adoece as pessoas também. Prato difícil de preparar, como tá lá no arroz de palma, né? Não é fácil também. Então tem essa questão familiar também que envolve, aí pensando nisso. Uma coisa que o Durkheim fala, por exemplo, pessoas com filhos se suicidam menos, né? Ele pensa, por quê? Porque muitas vezes existe uma outra vida que depende dele mais e ele se agarra nisso também. Sim. Porque se eu me for, quem é que vai cuidar dos meus meninos? Esse tipo de coisa, assim, né? Pessoa que é apaixonada, e tem vários tipos de coisas. Sim. Aí, por exemplo, muitas vezes, quando acontece o suicídio, onde que as pessoas buscam as respostas? Para o Durkheim, lá no início do século XX, ele falava, as pessoas vão buscar em problemas financeiros. O que aconteceu? Tem que ser bem objetivo, não é? Tem que ser problema financeiro, essa pessoa tem dívidas. Você tem que ter uma justificativa boa para ter dívidas é um grande impulso para a pessoa desistir de ter que lidar com os outros, né? Dívidas, desilusões amorosas, né? A pessoa ama tanto, e de repente a mulher se suicidou, né? E o marido que cuidava dela, a gente imagina, poxa, ele era tão apaixonado por ela, ele amava tanto essa mulher que quando ela se foi, ele não dá conta de ficar mais. Então a desilusão amorosa, esse tipo de coisa. E vendo a Beth falando aqui, eu pensando no mundo de hoje, né? No mundo de hoje, eu nem tô falando tanto de dívida, de desilusão amorosa, mas estou falando de depressão, de sofrimento mental, porque a sociedade também mudou a respeito disso. Sim. Mas, enfim,
Mas você está falando o quê? Que a gente está buscando respostas objetivas, tipo para depressão, por exemplo, que a gente chega para a pessoa e fala que ela não tem motivo para ficar deprimida, que ela tem uma família muito bonita e ela tem um bom emprego. Bonita, e por que rica. Por que você está deprimido? Por que você está deprimido, né? Você é bonita, rica. Mas você está me falando isso, então, que na verdade a gente não tem uma. A gente não vai encontrar essa resposta. O que eu diria, pensando como o Durkheim, que ele fala que a sociedade leva o indivíduo ao suicídio, é muito nisso, que nós vivemos uma sociedade que acaba com o sentido da vida. Para o Durkheim, até o clima, né? Até o clima. Até o clima, Inverno. Não, e tem toda uma ideia dessa. Sociedades com inverno rigoroso, o Canadá, né? A pessoa fica ali 7 meses debaixo da terra, dentro de casa. Para ele até isso mesmo. Então, assim, a sociedade leva o indivíduo ao suicídio. Mas olha como é que é complicado estabelecer essa relação de causa e efeito, muito complicado, né? Porque nem todas as pessoas que têm problemas financeiros se matam, nem todas as pessoas que têm desilusão amorosa se matam. Então, num suicídio, pelo menos na minha compreensão, não dá para estabelecer uma causa, uma relação de causa e efeito, né? É cada um. Mas metodologicamente, pensando como Durkheim, ele fala, eu não quero saber o que não é, eu quero saber o que é. Por isso que ele fala na questão do fato social, tá? Eu não quero saber o que não é fato social, quando ele se debruça metodologicamente sobre a ideia do fato social. Então ele fala, ele dá algumas características, assim, rapidamente, coercitividade, generalidade, tá? Então ele dá as características. Mas então o que não é fato? Porque aí, segundo as características que ele coloca, quase tudo é fato social. O que não é fato social? Terremoto não é fato social. Meteoro caindo não é fato social. Mas o resto, praticamente tudo é fato social. Aí ele fala, não, mas eu não estou preocupado com o que não é. Estou preocupado com o que é, com o que a realidade me mostra. Aí, pensando como ele, na cabeça dele, não, tem muita gente que tem isso e não se mata. Tá. Mas... E aí ele se preocupa o seguinte, e os que tiveram isso e se mataram, né? Sim. Na pesquisa, metodologicamente, na pesquisa dele. Aí que ele vai nesse Mas para ele, então, é uma questão social. Para o Durkheim, O Durkheim é uma questão social. É um fato social. A minha preocupação é de tornar... Enfim, tem todas as contribuições, uma perspectiva dessa, porque ajuda a pensar em elementos que participam, então dá para pensar em meios de manejar programa isso. que eu tenho vontade de fazer aqui, também estou conversando com uma pessoa que pesquisa sobre isso, é trazer dados para a gente conversar um pouco sobre políticas públicas, então. Que é aí para ver isso, o que é. Então, eu sei que tem questões relacionadas à escolaridade, né? Questões das mais diversas. De gênero, sociais, financeiras. Região, geográfica. Então, assim, tem toda essa contribuição de pensar de uma maneira mais ampla. Sim. Mas a minha preocupação é de que isso se torne algo objetificante de uma experiência humana. De se olhar para alguém que está à sua frente e elencar ali perfis e características. Bom, vamos fazer um checklist aqui. Está no inverno, essa pessoa desenvolveu, tá com uma desilusão amorosa, aí deixa de ver a pessoa e vê, né, coisas contexto, objetificantes ali. Então, e isso é redutor da humanidade também. E por outro lado, você não acha que também tira a implicação da pessoa? Não, coisa. A culpa é minha, eu ponho que eu quiser. Isso não se trata de culpa aqui, né, gente? É uma brincadeira infeliz, assim, claro, ninguém está falando de culpa. Mas não sou eu, é o meio. Eu fico pensando uma coisa até pior ainda, né? Nós vivemos num mundo que as inteligências artificiais sabem mais da gente que da gente mesmo. De repente, esse perfil começa a ser traçado lá no... Tá lá, tá escrito aí. Nas nuvens. Meta, né? Como é que chama? Metaverso? Na Meta, né? No Facebook, no Instagram, já traça, manda a polícia lá na casa desse sujeito aqui. Cerca lá. Porque não é tão objetivo assim. Né? Eu acho que, de novo, pensando numa ideia de prevenção do suicídio, passa por essa via de resgatar o humano, a pessoa, né? Que ela é para além de todas essas características aí que tá no entorno, que envolve questões sociais, questões de clima, né? Onde está a pessoa nisso? Então, acho que buscar por aí, acionar, ativar esse lugar é onde reside uma possibilidade de prevenção
né? Ou de uma decisão que envolve o continuar vivendo, né? Tem uma questão durkheimiana ainda que também é complicada, que para ele o suicídio é absolutamente normal. Sim. Ele falou assim, as pessoas se matam nessas sociedades individualistas, individualizantes, que cada um por si, isso é normal no funcionamento da sociedade, que ele trata como fato social mesmo por isso. Ele falou, isso não é algo anormal. Não seria nesse sentido assim, não é um problema? Não é uma doença, né? Isso não é uma doença social. Sim. Isso é algo da normalidade do organismo, não é patologia. Isso é uma normalidade no organismo social. Ela ganha aspectos de patológicos quando eu tenho situação de anomia. Aí eu tenho uma situação de anomia que joga essa taxa lá em cima, aí é algo diferente que aconteceu na sociedade que levou a isso. Agora, por que o Durkheim pega tanto nisso, né? Ele fala, olha, porque nós vivemos numa sociedade que os laços de solidariedade se esvaem. Nós não somos mais tão solidários aos outros como já fomos, socialmente falando. Nós somos capazes de viver numa sociedade que eu vejo o outro numa situação de dificuldade e passo por cima dele. E corro, dou volta, eu não quero me envolver nos problemas dos outros, cada um com seus problemas. Seria impossível para um índio numa tribo indígena ver um outro indígena numa situação de dificuldade e passar por cima e ir embora. Assim como para nós é difícil ver alguém que a gente ama numa situação difícil virar as costas e ir embora. Às vezes acontece, né? Também. Mesmo com quem a gente ama. Sim. Então, estou terminando o raciocínio. Então, o que ele fala? Nós vivemos uma sociedade que o próprio modo de vida, uma vez que a solidariedade mecânica se esvai e um outro tipo de solidariedade toma lugar, que é a solidariedade que chama orgânica, que não é uma solidariedade da afetividade, mas da interdependência. Isso, ela é egoísta, né? Ela é egoísta, ela é interdependente. Eu preciso do frentista que abastece meu carro. Sim. Se ele abasteceu meu carro, eu nem lembro do rosto dele. Se eu voltar no posto 5 minutos depois, eu não sei mais quem foi o frentista que abasteceu meu carro. E é provável que ele também nem lembre do meu rosto. Se eu chegar lá e falar assim, eu tive aqui 5 minutos atrás. Não, porque eu estava naquele carro, assim, talvez ele lembre do carro, mas não lembra nem do motorista. Porque é uma relação de solidariedade orgânica. Para o Durkheim, a sociedade que nós vivemos é essa. Trazendo essa perspectiva de Durkheim para a filosofia, por exemplo, né, num olhar filosófico. Para muitos filósofos, né, ter consciência da morte é ter consciência que pode se matar. Né? Então, tem um filósofo que eu gosto muito, ele é desconhecido, é um existencialista, Paul Landsberg, alemão. E ele diz assim, parece uma sentença óbvia, mas não é tão óbvia assim, né? Que o ser humano é um ser que pode se matar. O poder se matar não coincide com o dever se matar. Né? Porque ele está chamando a atenção para esse lugar, digamos assim, da liberdade humana. E que muitas vezes se haver com essa liberdade é aterrorizador, incluindo essa possibilidade de se matar, né? Então, ele vai apontar que o que está em jogo aqui, ele vai nomear como uma questão moral. Não moralista, né? Mas moral no sentido da gente ter que se haver com a nossa liberdade e o que orienta o nosso agir, né? Então, pensando numa questão humana, né? Também é esperada essa possibilidade de se mover em direção a provocar a própria morte. Landsberg. Achei por acaso ele, assim. Você já ouviu falar num sujeito chamado Emile Cioran? Sim, sim. O Cioran também, ele vai mais ou menos nessa linha. Ele é romeno, radicado na França e Paris, mas ele é romeno. Mas ele vai muito nessa história. Acho que era ele que escreveu que ele suportou muitas noites de angústias por saber que ele poderia se matar a qualquer momento. É esse mesmo. Ele tem um livro chamado Os Silogismos da Amargura, que ele escreve um livro de silogismos amargurado com a vida. E uma das frases é justamente essa, né? Ou seja, ele
eu tô vivo porque eu tenho a possibilidade de me matar a qualquer momento. E depende de mim, eu posso escolher, então. Tem uma coisa que me provoca muito nas leituras, assim, quando são autores que escrevem a partir da própria experiência. Isso tem uma vitalidade, uma potência muito diferenciada. E o Landsberg é um desses autores, porque ele era judeu, no contexto do nazismo, e eu descobri com ele esse hábito entre os judeus de andar com um vidrinho de cianureto para se matarem caso fossem presos, né? Então, ele andava com esse vidrinho de cianureto. Até que ele, enfim, passou por uns movimentos de conversão, assim, pro catolicismo. E então, ele desistiu de se matar, entrou no movimento de resistência, foi preso e morreu num campo de concentração. Então, é dentro desse lugar que ele escreve sobre o suicídio. E ele faz um trabalho que eu acho muito bacana de desconstrução de todas essas ideias que se tem em torno do suicídio, como pecado, como ato de loucura, né? E traz para esse lugar da liberdade, mano. Então, seguindo por aí, eu queria que vocês falassem então um pouco sobre hoje a gente conversou um pouco sobre esse tabu, sabe? Por quê? Porque se em algum momento todos nós pensamos sobre isso, eu acho que talvez isso a gente possa até generalizar, né? Ou se a gente não pensou, um dia a gente vai pensar. Quem não pensou ainda, né? Isso como uma possibilidade que seja, ou como uma saída, ainda que não ideal. Na nossa cultura, né? Mas por que isso é um tabu se é algo tão normal nesse sentido que você colocou? Se a gente está aí mesmo lançado nessa liberdade, aí também a gente pode dar um programa só para falar sobre liberdade também. Mas por quê? Por que é tão difícil abrir essa conversa? Ô, Rebeca, falando do veneno aqui, tem na história também o Aníbal Barca, que foi um dos maiores guerreiros da história. Ele chegou até aos muros de Roma, né? Ele atravessa os Pirineus com elefantes. É uma das guerras púnicas, né? É uma da primeira grande guerra mundial, se pode dizer assim, foi estrelada por esse sujeito, Aníbal Barca. E ele tinha um ódio tão grande dos romanos que ele vai andar com mais de 20 anos, ele anda com veneno no anel dele, porque qualquer momento que se ele fosse capturado pelos romanos, ele se mataria. E ele se mata. No final das contas, ele começa a ficar paranoico, ele perde a guerra e começa a ficar paranoico que ele vai ser capturado a qualquer momento e se mata também. E a história conta que não tinha a menor chance dele ser capturado naquele momento, quando ele estava na Fenícia e tudo. Ele já tinha sumido, né? Cartago já tinha sido completamente destruída. Eles falam que Cartago foi incendiada e depois salgada, para não nascer nem mato naquele lugar, nas guerras púnicas. Ele teria andado mais de 20 anos com a possibilidade de se matar a qualquer momento, com veneno no anel. Olha que história. Um dia a gente pode falar sobre a história romana. Pode, bora. Olha aí, ó. Falar sobre o mundo antigo também. A história de Roma é demais, né? É demais essa história. Mas, assim, Rebeca, voltando lá ao Norbert Elias na Solidão dos Moribundos. O Norbert Elias vê sociologicamente uma mudança com a modernidade. Ele fala da época de ouro também, assim como o Foucault vai trabalhar a noção da época de ouro lá no século XVII e tal. Ele fala da fundação da modernidade e como que a vida se coloca para nós em relação à própria morte. Ele vai falando o seguinte, que aos poucos a morte vai perdendo sentido nessa sociedade. Morreu na contramão, atrapalha no tráfego, sabe? Sim. Quando a pessoa morre na contramão, ela atrapalha o trânsito, as pessoas têm que circular. Sim. Aí ele falando que a vida moderna foi levando a morte para um lugar que ela não cabia mais. Ao ponto de nós mesmos termos terceirizado a morte. Ele vai dar vários exemplos disso. O cuidado com o moribundo era a família que fazia. Hoje a gente contrata alguém para esse cuidado. Se não, interna em algum lugar que possa ter esse cuidado e leva para longe da casa. Um pouquinho longe de mim. Longe de mim. Né? Eu levo para o asilo, eu levo para o hospital, eu levo para outro lugar que alguém possa cuidar dele, que não eu. Aí ele fala disso, o cuidado com o moribundo. E o cuidado com a própria morte. Aí ele fala, por exemplo, que o velório era feito em casa, né? Colocava o defunto na mesa de jantar da casa. Onde a família jantava era onde o defunto ficava esticado com os pés juntos para as pessoas beberem o defunto.
Hoje nós vamos para um velório. Um velório que, dado o perigo de assalto, tudo, ele fica fechado à noite. O morto dorme sozinho a noite toda, esperando às 6 horas da manhã, quando as pessoas vão lá, para o morto não ficar sozinho mais, né? Ele fica sozinho, o morto, numa capela de velório. Protegido. Numa capela de velório. É até engraçado a gente pensar isso. Então, assim, que a morte foi sendo tirada do cotidiano, a morte foi sendo levada para aquele lugar, passou a ter todo um comércio, um negócio. A palavra não é comércio, não, a palavra é um negócio. A morte virou um negócio, dada a frenética da vida, né, a vida frenética que nós levamos. Ele fala que cada vez mais a morte passou a não ter lugar. Por isso que todos que estão próximos da morte vão morrendo antes, né, que eles vão ficando morrendo socialmente antes da própria morte. Aí, pensando nesse sentido, o suicídio também é um problema. Aquela pessoa traz um problema para os outros. Se você se matar, você vai dar trabalho demais para os outros. Ou seja, esse lugar também passou a ser um lugar maldito, né? Algo que, por mais normal que seja, no sentido que o Durkheim diria, também é um negócio que não cabe, negócio de novo, que não cabe muito nessa vida que nós vivemos. Por isso que o suicídio ele é tão desamparado também. Eu falei aqui do chamar a atenção. Não queria se matar, não, só queria chamar a atenção, né? Tipo assim, essa pessoa está incomodando ainda aqui, falando disso. Ela devia estar preocupada com a vida dela, em ser uma pessoa ativa, em pagar os boletos, em trabalhar e pagar conta. E se tiver uma tentativa, ainda vai ser punida por isso. Vai ser punida chegar por no isso, hospital, cobrada por exemplo, por isso. não vai ser tratada. É constrangedor. Como... Não conseguir é constrangedor ainda. Exatamente. Então, se pensando sociologicamente desse jeito, por mais que seja normal, é algo desagradável. Mas aí, o que você está falando desse trabalho, em quais aspectos? Assim, num aspecto prático e num aspecto também do confronto com algumas questões. Tipo, essa, por exemplo, de então existe essa possibilidade de me colocar frente a frente com isso sem véu. Assim, e me confrontar com a minha essa possibilidade filosófica, ela continua existindo, né? A angústia continua existindo. Mas você está falando desse tipo de trabalho que esse ato traz para a gente, que a gente quer evitar? Eu vou dar um outro exemplo para a gente pensar nisso, tá? Uma vez eu estava falando sobre... eu estava estudando francês. Aí eu estava estudando o Durkheim, vou ler o Durkheim no original. Quem disse que eu conseguia, né? Não conseguia nada. Peguei o Le Suicide, né? Na biblioteca da PUC, tem lá no francês. Eu estudava francês, levei para minha professora, que era francesa, para ela me ajudar com algumas palavras. Você está lendo isso? Vou trazer um presente para você. Na aula seguinte, já trouxe para mim o Manual do Suicídio. Falei, o presente que essa mulher está me dando. Não é que presente que é isso? Do ponto de vista bem prático mesmo. Morreu na contramão atrapalhando o tráfico. Você está atrapalhando o fluxo da vida. Sim. Esse pensamento atrapalha o fluxo da vida. Verdade. Vira a boca para lá é por causa disso. Fala, nossa, olha que transtorno que é essa menina me falando disso. Né? Vai cuidar da vida, vai arrumar um serviço. Esse tipo de pensamento, que tem a ver com a depressão também, né? Que você falou assim, você tem tudo na sua vida, por que você vai pensa sobre ter isso? Pensa sobre isso, não. Sai dessa. Como é que não pensa, né? Sai dessa. Tem frases ótimas, né? Que a gente não cria expectativa, não. Eu brinco, a gente, onde é que desabilita, né? Vai lá no ajuste. Não cria expectativa, não. Bota um cropped, né? Bota um cropped. Reage, né? Reage, bota um... Ou seja... Mas olha, eu falo que eu acho que a ideia desse podcast é muito essa, sabe? Que é desse convite para se parar mesmo e pensar e refletir, conversar sobre essas coisas que incomodam, né? Sobre as quais a gente não quer muito pensar. Mas é o que eu estou descobrindo também, que eu acho que é muito legal, é que tem muita gente afim da conversa também. Muita gente aí, como vocês, mas o esforço que vocês fizeram aqui, né, para estar aqui, para a gente conversar, mas é um pouco nisso, se é essa sociedade que está adoecendo a gente, se a gente não tem mais manhã, tarde, noite, né, se a gente não tem mais fronteira, se a gente não tem mais borda, né,
Se a gente fosse pegar pela psicanálise, a gente está ficando sem borda mesmo, e aí sem esses laços e tudo. Então, talvez é isso, que eu não consigo entender, é isso, por que a gente não para falar sobre isso, por que a gente não para questionar, para fazer perguntas. Então, foi uma provocação, uma brincadeira que eu fiz com vocês no início, porque assim, aqui é um lugar de fazer perguntas e de levantar possibilidades e de refletir. Quer ver outra coisa? Assim, você pergunta do tabu, né? Por que isso é um tabu? O Norbert Elias fala o seguinte, olha, vocês vamos pensar no tabu, então. Ele falou, olha, o sexo, que foi uma coisa tão tabu na sociedade durante tanto tempo, e a morte nem era tão tabu. Falou, hoje a morte é muito mais tabu do que sexo, porque sexo faz parte da vida moderna, dessa coisa das pessoas se encontrarem, tomar um café, jantar no restaurante, tem um lugar que fornece uma cama, sabe? O sexo faz parte. Tem todo o entretenimento em volta disso, essas coisas. A morte não. A morte eu acho que isso tem a ver com algo que você mencionou, Rebeca, né? Que isso são questões que têm a ver com a vida, né? Só que o que tem acontecido na sociedade moderna? Retira essas experiências do âmbito da vida como se fossem contrárias à vida. A morte, o suicídio, né? Então, a gente costuma dizer que a morte é um tabu. E o suicídio é o tabu dentro do tabu. Né? Mas por quê? Porque retira essas experiências que são humanas. A morte, por exemplo, é uma condição da vida. Não é o contrário da vida. É uma condição, né? Até o Landsberg também menciona isso. Enquanto espécie, é preciso que a morte ela aconteça para até continuar, para que a espécie continue, né? Mas aí quando essas experiências, especialmente na sociedade moderna, são retiradas do horizonte da vida, a gente não dá conta de olhar para elas. E a gente está testemunhando um monte de experiências que estão sendo retiradas do horizonte da vida. A experiência de fracasso, a experiência de perdas, de sofrimento, como se isso fosse demérito, né? Então, quando isso é retirado do horizonte maior e amplo, que é a vida, a gente não dá conta de olhar para elas, né? Por isso que, de novo, eu aponto que a aposta está em recolocar essas experiências que são genuinamente humanas no âmbito da vida, que tem o horizonte de possibilidades para lidar com elas. Se a gente retira e aponta como doença, como fracasso, como contramão, seja lá o que for, a gente já perdeu. Quer dizer, a gente está vivendo muito mal. Estamos. Toda vez que a gente coloca essas hierarquias do que é melhor, do que é pior, quanto a experiências humanas, né? Sim. Você acha que é possível, Beth, recolocar isso, tá? Assim, nesse mundo que a gente vive? Olha, eu acho que esse encontro aqui é uma resposta de que é possível, né? Eu acho que a gente pode estar com os olhares aí para detectar onde que isso está acontecendo, porque já está acontecendo, né? E nós três aqui falando disso é uma resposta positiva para essa possibilidade, pelo menos na minha compreensão. Então são encontros, né? São momentos. Que a gente faz esse trabalho. Já é alguma coisa? É culpa da minha angústia, mas eu falo que isso aqui está me ajudando a viver e é verdade, já falei isso aqui. É uma revolta. É uma revolta. Mas eu acho que a gente está vivendo muito mal, e eu até estou pensando em experiências, já viu aquela Filó, você já deve ter escutado, que é uma pediatra e trabalha com... Não, acho que é CTI, né, o Natal, não sei. Mas enfim, porque eu já vi ela falando algumas vezes assim, e outros médicos, outras pessoas que têm essa experiência também desse tipo de cuidado, ou que está lidando com questões, com pessoas em situações terminais e tal, né, que é muito comum relatar esse tipo de fala, né, ou de experiência, que é assim, arrependimentos mesmo, né, eu não vivi, eu não aproveitei o que devia ter aproveitado. Eu não sei se a gente sempre vai ter essa sensação, independente do tipo de vida que tiver, né? Mas eu acho que é um pouco por aí, assim, a gente está vivendo muito mal. Então, a gente, quando tem muita dificuldade de chegar perto da morte, sabe? Aquilo não foi bem vivido. Um exemplo bem bobo, bem nada a ver, mas é tipo assim, eu tenho 2 filhos, eu não quero mais, sabe? Isso foi bem vivido. Sabe, eu acho que o que a gente vive bem vivido, faz a gente avançar, faz a gente ir para frente, faz a gente ficar bem com aquilo, assim.
sabe? Agora eu acho que não tá dando. Só que a gente está insistindo num modelo que tá adoecendo. A gente dá tiro no pé, a gente corre atrás do vento. Rebeca, a grande questão... A gente sobe pedra. Para isso e várias outras coisas, é que nós vivemos numa época que a gente tem que encontrar soluções individuais para questões que são sociais. A gente não tem uma inteligência coletiva, né? Tem um amigo que fala isso. Dado o processo de individualização da modernidade que a gente vive. Então, você, a Beth, nós temos que encontrar a solução para nós, para a minha vida, mas o processo é muito maior que nós. Aí, toda vez que recai sobre o indivíduo, achar a solução para a vida, em vários campos, tá, gente? Nós estamos pensando na economia, no trabalho, no meio ambiente, né? Assim, toda vez recai sobre o indivíduo. Eu tenho que fechar minha torneira na hora de escovar dente, mas eu sei que a água... do jeito que a gente gasta água enquanto sociedade, não adianta eu fechar a torneira. Ainda que eu tenha que fechar, claro. Mas, enfim, eu tenho que achar a solução individual para uma questão que é coletiva. Aí que a gente chega num gargalo que é muito difícil. A sociedade que nós vivemos é essa sociedade adoecedora. A Beth falou isso aqui hoje. Ela é uma sociedade... É um caos que a gente vive nisso e que a gente tem que se organizar. Eu que tenho que me organizar dentro do caos. Mas só se vira. Para dar um pouco de esperança, vai. Exemplificar essas possibilidades de trazer a morte para o horizonte da vida, né? É comum, era comum, não sei como é que está hoje, se ainda tem algum vestígio disso nas cidades históricas, das Irmandades da Boa Morte, né? Em que se preparava a vida toda para morrer, e a morte, tem até um livro de um historiador baiano, esqueci o nome dele, que ele escreve um livro com o título A Morte é uma Festa, né? Então, já tivemos esse momento na história em que a morte era considerada um grande momento de afirmação da vida, e que se existia, as pessoas viviam se preparando para esse momento também, né? E isso tornava para elas mais suportável viver, né? Então, já existiu essa possibilidade, né? Então, significa... Norbert Elias gosta dessa linha, assim. E tem um outro livro, chama Processo Civilizador, que ele fala, não, a morte... Nossa, isso na Idade Média, toda hora matavam um. Não podia ter faca na mesa, por exemplo, porque estava aqui e começava uma discussão, o cara pegava a faca e matava o outro. Matava na hora, né? Esse tipo de coisa. Aí fala que depois, né, no período do rococó, né, que é coisa assim, que é a sociedade da nobreza, que é o processo civilizador, a faca foi voltando à mesa, mas ela voltou a faca de mesa, que ela tem a ponta arredondada, e ela não mata, você não matar a pessoa aqui, você tem que querer muito. Assim, tem que querer muito. Aí fala que a faca voltou. Aí ele vai dando vários exemplos de como que a morte fazia parte da vida, a gente levava... As crianças viam a morte o tempo todo. Hoje a gente evita de levar a criança em velório. É raro uma criança em velório. Tem que ser assim... A mãe morreu, contar, né? Virou estrela. Né? Virou estrelinha, isso aí. Você fala, até nisso, você fala, essa sociedade foi transformando a morte num tabu. Porque atrapalha. A morte passou a atrapalhar o processo. Ela impede que a pessoa possa trabalhar, né? Fica 3 dias de luto, uma semana de luto. Não, enterra logo. Faz o velório rápido, enterra logo e a vida continua. Isso. Não dá tempo de ficar dedicando para a morte igual se dedicava no passado. Assim, o Norbert Elias fala isso. Igual se dedicava no passado. A história da festa da morte, dos mortos no México, né? É coisa assim, para nós é meio folclórica essa história, assim. Mas vira essa boca para lá, não fala em morte, não fala em doença. Isso não cabe nesse mundo que nós vivemos. O negócio é a vida e a morte é o contrário da vida. Né? Aí que é o negócio. Enquanto é parte, né, da vida. Mas é difícil falar disso. Não é fácil, não. É difícil. É difícil achar quem topa falar disso também, porque incomoda as pessoas, incomoda a sociedade. Não, até para fazer essas questões aqui, colocar, a gente fica cheio de dedos, né? O que pode falar, porque tem isso, isso incentiva, isso estimula, que a gente está falando que está tudo bem você se matar, ou não está, né? Então a gente também fica com... Você sabe uma coisa que incomoda a gente nesse sentido? Por exemplo, quando a pessoa... minha mãe é idosa, 81 anos.
Mas quando um idoso vira para você, eu já fiz hora extra. Eu tô na hora de ir embora. A gente, não, que isso? Não, Né? de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você não fez hora extra, não. Tem muito que viver ainda, né? Essas coisas assim. Incomoda. Incomoda. Fica aí. De um jeito ou de outro se vira, fica aí, né? E claro, né? A pessoa que está dependendo da idade, ela sabe que a morte está próxima. Que em algum momento vai acontecer. A gente fala, não, viver hora extra, não. Tem mais. Mais. Gente, eu quero chegar lá e que isso não seja um problema para mim, né? Que não seja um sofrimento, que é tudo bem, é só faz parte mesmo, né? Mas eu ainda continuo pensando hoje, assim, que para isso é preciso viver bem. E viver bem, para mim, tem a ver com encarar essas conversas que, não sei, para mim não são difíceis. São difíceis no sentido de não ter uma conclusão, né? Mas só pela conversa, a busca pela resposta já movimenta, né? A busca pelo saber. Eu acho que é isso, talvez, sabe? Que é assim, a gente parar de brigar com isso, que não tem sentido e nem nunca terá. A gente ficar no Chico de novo aí, e se divertir com a busca. Fazer ter graça, né? Fazer esse encontro aqui ser gostoso, né? Individualmente é possível. Individualmente. A resposta, o problema é eu todo esse. Eu estou com você, né? Também. A resposta é radicalmente acho que não, individual. Sim. É cada um buscar a sua aldeia. Bom, não sei, né? Não sei também. Mas então, como é que a gente vai finalizar isso aqui? Sei lá. Assim, eu né? Acho que a gente vai revisar. Assim. A gente vai com a Beth. Eu tô fã da Beth. Eu comecei a te apresentar, Beth. Eu finalizaria... Beth, eu acho que a gente não falou que você é professora, que você é psicóloga, né? Que você, a sua linha que orienta a sua escuta e seu trabalho é o existencialismo, né? Isso é bem bacana. Fenomenológico existencial. Acho que talvez você pode tentar por aí. Não, eu acho que... Acho que a sociologia, a filosofia, a psicanálise vão falar que vão ficar no sem sentido e vão fazer alguma coisa com isso. A história da morte no existencialismo é interessante, não só no Camus, mas no Sartre, a ideia de o homem... Nós vamos todo mundo morrer sozinho. A gente nasce, vive e morre sozinho, mas nós vamos todo mundo morrer sozinho. A hora da morte será profundamente solitária. Ou a história lá do Kierkegaard, né? Que ele dá a saída, um salto na fé. Um salto na fé. A única saída é um salto, é o salto que no escuro, sem garantias, não tem terreno firme, mas é um salto, né? Sim. É de uma condição para outra, né? E é uma aposta. Então, eu ficaria com essa ideia de novo em trazer todas essas experiências e esses temas que são difíceis por um horizonte maior que dá conta de olhar para eles. A gente dá conta de olhar para eles em boa companhia. Sozinhos a gente não dá, né? A angústia sozinho, a gente dá conta se a gente tem uma referência que é maior do que eles, né? E a vida é maior do que a morte, a vida é maior do que o suicídio, né? Então, eu aposto nessa mirada que é para um horizonte que é mais amplo e que nos propicia esse olhar que dá conta e que resgata o que há de humanos em nós, né? Não repetidores, né, de ideias, repetidores ali no cotidiano, mas tudo aquilo que resgata o que há de mais pessoal, que é diferente de individual. Sim. É uma noção diferente, né? Porque o que é pessoal envolve todas as dimensões que nos constituem. A física, a social, a emocional. Então, né, tem uma ideia aqui mais ampla. O que resgata e ativa isso em nós, ativa também um lugar que nos faz dar conta de olhar para essas questões, experiências que são difíceis, né? Eu gostei muito dessa conversa, porque acho que foi muito honesta, nesse sentido, assim, de abrir mesmo o diálogo e de respeitar, e de repente, olhar para isso, ter coragem, né? De olhar para essa temática do suicídio como algo normal, algo que, nesse sentido de que acontece mesmo. Então, vamos falar sobre isso, respeitar,
né? Mas eu acho que talvez o que ficaria era assim, vamos buscar possibilidades, né? Eu acho que se isso é realmente, assim, antes, né? Antes de partir para esse ato, mesmo que para o Lacan é o único ato perfeito, né? Porque ele está ali, ele se conclui ali, não tem mais retorno, não tem uma posteriori, assim, o que vem depois. Mas é que tentar simbolizar, que acho que é um pouco do que você está falando. Então vamos tentar conversar. Fala sobre isso, falar sobre a dor, falar sobre a angústia, vamos conversar e a gente tem que entender, respeitar o momento de que a cada um. vida pressupõe o outro, né? É. Que esse vínculo com o outro é importante, que a gente escutar, mas também ser escutado. E querer o outro na nossa vida, né? Querer participar disso também. Sim. Porque o nosso também está no outro, né? Tá. E é importante nas relações. Que é o que é importante na vida. É mais importante que dinheiro, que tudo, né? O que é importante na vida é isso. Os laços que a gente estabelece, os encontros que a gente tem no caminho. O que faz o caminho ser interessante são as pessoas. O que a gente tem é o caminho, né? O que faz esse caminho ser interessante é esses encontros, encontrar pessoas, trocar ideias, viver isso junto, né? Compartilhar coisas. Porque quando eu compartilho com o outro, eu cresço também. Quando eu ajudo alguém, eu cresço. Quando alguém me faz o bem, ela cresce também. É o que é importante, as relações que a gente estabelece com o outro e com os outros. Né? Mais do que tudo. Tem uma obra póstuma do Paul Ricoeur, que o próprio título dele da obra já é bem provocadora, né? E o título é Vivo até a Morte. Esse livro tem alguns relatos dele, assim, e ele também fala sobre cuidados paliativos, um pouco entram nesse tema, e ele vai apontar, eu lembrei disso que você estava falando dessa coisa do simbolizar, né? Sim. E como que é importante, o que orienta o nosso olhar. E o Paul Ricoeur vai apontar a diferença que é quando você olha para alguém que está nessas condições ali, por exemplo, né, de pacientes que estão internados, que não têm muita perspectiva de vida, você olha para eles e vê eles como quase mortos ou ainda vivos. Sim. Tem uma diferença qualitativa na orientação desse olhar que é decisiva. Sim. Porque quando você olha e vê quase morto, o que vem junto é não há o que fazer, não tem campo de ação. Né? Mas quando você olha e vê ainda vivo, aí tem possibilidades. Sim. Aí tem caminhos possíveis para ser trilhados, né? Então, eu acho que isso pode se estender, né? Enfim, a experiência do suicídio também, que tende cada vez mais ser objetificada. Sim. Como se a pessoa tivesse determinadas características e um perfil, então ela é uma pessoa de risco. E aí já mata, né, essa vida pulsante ali, onde há a abertura de caminhos de possibilidade, de reestruturar uma vinculação com a vida, né? Isso. Então, o que orienta o nosso olhar quando a gente está diante do outro é decisivo, na minha compreensão, para um cuidado a essas experiências que são delicadas e difíceis. Eu fiquei fã da Beth. E eu tô vendo que eu já tô pensando aqui no Homero, que ele vai falar, a gente tá ferrado mesmo, se depende do olhar do outro. Não, ela te convenceu. Não, convenceu. Eu acho que são os encontros morto, também. Ainda vivo é espetacular. Eu atendo Nem sou eu, é Paul Ricoeur. Que bom que você está trazendo essa referência Muito legal. E eu atendo uma senhora de um pouco mais de 70 anos e que viveu uma experiência de precisar de cuidados e tal, médicos, e de ter relatado esse tipo de experiência aí, de como que é assim, já não tem muito o que fazer, e nem é a situação. Super bem, saudável e tudo, mas é desse tipo de olhar aí que você está colocando, que é o que ela relata da experiência dela. A gente está cada vez mais... Seria diferente se fosse eu, com 44 anos ali, ainda tem muito o que ser feito, sabe? Aqui não, só isso aqui tá bom já, toma aqui esse remédio, esse medicamento para dar conta da dor e tal, e segue aí mais um pouquinho, tanto que der. A gente está cada vez mais carente e sedento desse olhar que nos humaniza e que vê a vida pulsando em nós, né?
Gente, eu lembrei, olha só, hoje, grupo de família, e grupo de família tem um legal, a gente já quase se matou numa época aí eles e nós, mas agora estamos lá, e hoje a minha prima relatando a experiência do meu tio, ela está morando em Londres, vai ficar aí homenagem para minha prima e meu tio, ele tem 81 anos e foi visitá-la agora em Londres, e ele relatou da experiência dele no estádio, vendo um jogo de futebol, e sabe, vivenciando aquilo tudo ali, como assim... Sabe, que experiência de vida e tal. E ela falando como foi passar esses dias com ele ali, ele se surpreendendo com as pessoas na rua, querendo conversar em inglês, porque ele faz aula de inglês, indo para um campo de futebol. Então, aí porque ela, no relato dela no grupo, ela fala sobre idade, né? Fala, isso não tem, a vida é mais do que isso, assim, é muito da forma como você se posiciona e se coloca ali diante, ainda tem com que se surpreender, né? Rebeca, uma coisa, assim, nós não vamos ter tempo para falar disso, mas só para Mas aí você volta, deixar aquilo que nós não falamos, eu acho que o grande problema do suicídio também é com quem fica, sabe? É. Eu acho que o trauma de alguém que eu amo escolher, sabe, se matar, isso que é uma das coisas mais difíceis com o suicídio, é isso. É com quem fica, não é nem com quem vai. Porque eu imagino, né, a pessoa que consome um ato desse, tá, né, ela passou fez a passagem dela. Mas quem fica tem que lidar com isso. Com a culpa, com a vergonha, com tudo, com tanta né? coisa. Com tudo, com essa sociedade que olha para aquilo, né? E que vai, mas por quê, né? Que sempre vai perguntar isso, que sempre vai julgar no entorno da pessoa alguma coisa. Vai. E ela tem que lidar com isso. E por que essa pessoa que eu amo tanto, que eu ainda amo, né? Por que essa pessoa que eu ainda amo... Fez isso comigo. Por que ela fez isso conosco? Por que ela fez essa escolha? Isso é algo terrível. No programa com a Marília e com a Gláucia, por causa da RedeApp, elas colocaram, e elas são muito procuradas, a RedeApp é muito procurada nessas situações, porque acaba tendo ali um espaço para que não tem julgamento, sabe? Tem alguma identificação, né? Porque o outro também passou por isso. Não são só casos de enlutados por suicídio, mas elas falam que é muito. E acho que é por isso aí, é uma conversa... E chegam muito devagar, se abrindo, assim, a hora que vai percebendo que pode contar o que foi que aconteceu, quando quer e tal. Não tem que ficar modificando um pouco a história para que o outro dê conta de ouvir, sem te perguntar, mas onde é que você estava? Olha como é que é uma experiência que a gente não consegue descansar em um lugar e ficar pronto, agora resolvi tudo, né? A gente passou um tempo aqui falando desse ato como, né, envolto em uma experiência de liberdade também, não só de determinismo, de questões sociais, então tem um ato livre de liberdade aí, mas... Ao mesmo tempo, tem isso que você está dizendo, porque quem desiste de si ao se matar também está desistindo do outro, né? Então, tem esse ato pessoal, mas também tem algo que se vincula a algo relacional ao outro, né? E que vai tornando tudo muito difícil de olhar, de compreender, né? Porque, enfim, traz muitos elementos para a gente pensar. Por mais que o Durkheim pode dizer que isso é normal, né? É normal para quem, né? Normal em que sentido? Né? É normal no sentido de que já acontece, para né? Para a sociedade isso é normal. Mas já que nós estamos falando do indivíduo, né? Para o indivíduo não é normal. Não é. Não, quando a gente pensa que pode estar muito perto da gente, eu tenho um pensamento teórico e um outro quando eu penso que pode ser tão perto de mim. Não, então, né? Quer dizer, ainda tem pano para manga. Olhar para a sociedade, essa dicotomia indivíduo e sociedade, não é tão simples, né? Não. Porque nós somos indivíduo e sociedade ao mesmo tempo, né? A sociedade e o indivíduo. Para a sociedade isso é normal, mas para o indivíduo tem que lidar com isso. Aí é coisa para psicologia. Vamos embora. Para todos nós, né? Acho que é coisa para todos nós. Gente, muito obrigada. Ficaria aqui com vocês mais um tanto de tempo
conversando sobre isso. Espero que vocês voltem. Será um prazer voltar. Beth, muito obrigada. Agradeço muito pelo convite, pelo diálogo. Não, eu tô fã demais, né? Eu sabia, gente, que ia dar certo demais juntar vocês dois. Pelo pouquinho que eu vi, falei, foi uma aposta. Eu quis pensar em tantas coisas aqui. Nossa, assim. Isso é bom, esse diálogo é legal por isso, né, Rebeca? Que vai abrindo camadas de interpretação da realidade, que é o mais interessante. Isso, né? Não acaba, né? Então é isso aí, ao invés de reduzir, de chegar no lugar ao contrário, vai... Pro fato social de uma forma, e sai daqui com várias outras camadas de interpretação. Obrigado. E a gente também. Ai, que delícia. E bom demais ouvir de você, porque é o testemunho de novo aqui, que é o que você faz com quem passa por você. Então, isso é muito legal. E já vi que é o que a Beth faz também, né? Com os alunos. E que você tem feito aqui, né, Rebeca? Aqui eu faço perguntas. Você está fazendo do mesmo jeito. Provocações. Você está provocando já. Eu acho que é melhor. Você já está abrindo esses portais aí de interpretação da realidade. Não é? Com um monte de gente diferente. Vamos jogando. E o que está surpreendendo, está sendo muito legal é isso. Tem muita gente afim dessa conversa. Aí dá um pouco dessa esperança da Beth aqui, que é de falar, então bora, vamos juntar aí. Você está falando de um monte de outras coisas, né? Tudo vida louca. Tudo vida louca. Mas a pergunta é, eu quero saber de vocês, e de quem vem, e de quem escuta, e de quem participa, então, como é que você está dando conta? O que você está inventando para ficar aí nessa corda bamba, que é o jeito que eu achei, a metáfora que eu achei que é uma corda bamba aí, que é a vida acontecendo. Então, tô aí descobrindo como é que cada um está fazendo. Vou responder para você igual o Camilo, estou me revoltando. Não aceito as coisas como são, que não. Bom, né? Ótimo, que bom. Aliás, o Camilo tem uma outra frase que ele fala assim, que o homem é o único bicho que se recusa a ser o que é. Né? Eu estou me recusando a ser o que eu sou. Tá vendo? Tá vendo? É o que eu quero ser outra coisa. A gente tem pulsão. Eu quero ser mais. Né? A gente não tem fome. A gente tem fome de quê? É isso mesmo. Né? A gente quer arte. Essa é ótima. Né? Você tem fome de quê? O animal tem fome, né? A gente tem fome de quê? Não é de qualquer coisa. Né? Diversão e arte. Diversão e arte. Eu dou conta um pouco melhor pela via de procurar companhias boas e bons diálogos como esse. Não é? Dá para se sustentar melhor. Dá. E lidar com as angústias e com as rupturas da vida. Isso. Tô nessa também, Beth. Bons encontros. Tenho tido bons encontros que me ajudou a viver. Bom demais, né? Sim. Então é isso, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Valeu. Obrigada. Até a próxima.